A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto de hoje fica no livro de Apocalipse, capítulo número 3. Eu vou ler o versículo de número 8 e o versículo de número 10. Carta à igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens poucas forças. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Versículo de número 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 3, nós vemos as cartas às igrejas, às 7 igrejas. O interessante é que das 7 igrejas, apenas Filadélfia e Esmirna, Deus não tem aquela palavrinha que ele coloca sempre, por exemplo, na igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti isso, né? Igreja de Laodiceia, não é frio nem quente, né? E as outras igrejas sempre têm contra ti. Porém, na igreja de Filadélfia e na igreja de Esmirna, nós vemos Deus elogiando a igreja e chamando a atenção por conta da sua perseverança, mesmo diante das tribulações e das adversidades. O que nós vemos também aqui no texto, na carta à igreja de Filadélfia, é que Deus ele tem uma porta aberta. Vai dizer o texto lá, eu tenho uma porta aberta diante de ti. Porta essa, a porta que eu abro e ninguém fecha, a porta que eu fecho e ninguém abre. Eu tenho controle. Agora, por que eu vou colocar essa porta diante de ti? Por que eu tenho bênçãos para você? Porque vocês têm obedecido a minha palavra. Vocês têm perseverado na minha presença. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos abandonado a palavra de Deus. Nós temos nos distanciado de Deus por conta de coisas tão pequenas. As igrejas do primeiro século sofreram perseguições terríveis. Famílias foram mortas, filhos foram tirados de mães, pessoas eram obrigadas a negar a Cristo ou a morte, decapitadas, perseguidas, mal vistas pelos políticos, pelas autoridades, perseguidas pelas autoridades. E mesmo assim, a gente vai ver, nós vamos ver a igreja perseverando até o fim, perseverando na presença do Senhor, buscando ao Senhor. E nós, muitas das vezes, por conta de problemas tão simples, fiquei desempregado, estou enfermo, Deus me abandonou. Será que Deus te abandonou? Ou foi você que abandonou a Deus? Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, as dificuldades que nós passamos é consequências das nossas escolhas, dos nossos erros, dos nossos comportamentos. Agora, as provações e as lutas, quando nós estamos na presença do Senhor, elas se transformam, sabe o quê? No peso de poder e glória, como o apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 4. Porque a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um peso de poder e glória acima de qualquer comparação. Sabe por que o apóstolo Paulo falava isso? Ele vai continuar dizendo, porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, assim como a igreja de Filadélfia, tinha convicção de que naquele grande dia estaria com o Senhor, que o maior prêmio eles já receberam, que foi a salvação, a certeza de um corpo glorificado naquele grande dia, onde Jesus vai dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai. Essa igreja de Filadélfia não fala parte daquele grupo de Apocalipse capítulo 20, versículo 15, onde o seu nome não será encontrado no livro da vida. O nome, aquele nome que não estiver no livro da vida, será lançado no lago do fogo. Não. A igreja de Filadélfia é uma igreja que perseverou.
O versículo 10 vai dizer, ó, por que Deus tem bênçãos para essa igreja? Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Lá em Mateus capítulo 7 vai dizer, ó, aquele que ouve a minha palavra e obedece é semelhante a um homem o quê? Que construiu a sua casa na rocha. É o povo aqui de Filadélfia. Construiu sua casa na rocha. Perseveraram. Mas aquele que ouve a minha palavra e não obedece é semelhante a um homem que constrói a sua casa na areia. Rapidinho ele vai se entregar, rapidinho ele vai se desviar. Quantos têm se desviado aí, irmão? Pessoas que têm pregado o evangelho, cantando, os cantores gostam, e de repente o mundo oferece tanta coisa, o glamour, a fama, dinheiro, poder, e as pessoas estão abandonando a fé, pregando heresia, se distanciando de Deus, e ainda por cima se comportando como um Jezabel, verdadeira Jezabel. Entendeu? Vivendo uma vida promíscua, uma vida totalmente contra os princípios bíblicos. Coisas que pregavam outrora, hoje combate. Tem gente que se desviou completamente, sabe por quê? Porque não perseverou na presença do Senhor, se deixou influenciar pelo mundo, se deixou influenciar pelo poder, pela ganância, políticos, pastores, líderes, que deram lugar à carne, ao invés de perseverar, guardar a palavra do Senhor. Que possamos, meu irmão, minha irmã, fazer parte dessa igreja de Filadélfia, ou da igreja de Esmirna, igreja abençoadas, igrejas que glorificaram o nome do Senhor até o último momento. Não como a igreja de Laodiceia, que não é fria nem quente. Tem muita gente assim que nem é frio nem crente, são frequentadores de igrejas. São pessoas que vão à igreja assistir culto, não tem nenhum compromisso com Deus, nem com a igreja de Jesus Cristo. Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Uma lagartixa que passou aqui embaixo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre mim, e tenha misericórdia de mim e de você. Fique na paz, em nome de Jesus.